Enfim, mas não longe dali, ele encontrou um bosque petrificado. Vejam, no meio de um deserto, um bosque com mais de 30 árvores fossilizadas, e é uma fossilização in situ, ou seja, é a posição que elas ocupavam quando estavam vivas. Algumas estão caídas, outras você vê a raiz, a parte da raiz, a parte do tronco, enfim, um conjunto extraordinário no meio de um deserto como esse. E a reação de Darwin diante do bosque foi imediata. Ele disse: não precisa ser especialista para entender o que está acontecendo, o que nós estamos vendo. Como é possível que esse bosque esteja aqui? E ele disse que ele ficou tão assustado, tão abismado com isso, que ele mal podia crer naquilo que ele estava vendo. Por quê? Ele fez um cálculo, quanto tempo ele conhecia aquelas árvores, ele, na verdade, ele chutou de início, depois ele confirmou o chute, depois ele viu que ele tinha acertado, mas ele achou que aquilo eram araucárias, troncos de araucária. E ele tinha visto essas araucárias, aonde? No litoral, no nível do mar, 3.000 metros abaixo. Então ele fez um cálculo simples. Essa fossilização é um terreno não consolidado, assim, é uma areia, um arenito pouco consolidado. Qualquer terremoto, qualquer mudança mais brusca teria desmanchado aquilo. O próprio fóssil não é uma consolidação muito firme. Então ele disse: isso subiu lentamente. Ele tinha estimado uma taxa, a partir de algumas observações que ele tinha feito numa igreja do Chile, uma igreja antiga, que essa elevação deveria ser algo em torno de 1 polegada por século. E ele vai usar essa mesma taxa mais adiante, quando ele publica a Origem das Espécies. Ele diz: então esse bosque fóssil está a 7.000 pés. 7.000 pés são 84.000 polegadas. 1 polegada por século são 84.000 séculos, ou seja, são 8.400.000 anos. Apenas o período de elevação. Até aquele momento, ninguém tinha encontrado uma forma racional, uma forma defensável de fazer uma estimativa da idade da Terra. Darwin estava conseguindo fazer pela primeira vez, abril de 1835. E o que ele escreve depois é que esses estratos, isso eu falei para vocês, apenas a imersão, apenas o tempo em que isso subiu, não é? Mas isso tinha estado debaixo d'água. E de fato, 300 metros acima desse estrato, há um grosso estrato marinho. E ele mesmo de um calcário que só se forma em alta pressão, ele já sabia disso, ou seja, era um fundo de mar, mas muito profundo, um fundo de oceano. Ou seja, todo esse conjunto tinha sido submergido a grande profundidade, pelo menos 1.000 metros, e depois isso tinha subido. Então ele disse: esse tempo de imersão é apenas uma pequena fração do tempo todo envolvido. E esses fósseis que estão ali são fósseis modernos se comparados aos fósseis dos estados fossilíferos que ele já conhecia da Inglaterra, que eram muito mais antigos. Ou seja, tudo isso é apenas uma parte pequena da história da Terra. Então vejam, no Chile, ele descobriu o tempo geológico. Ele voltou do Chile, saiu do Chile, ele voltou do Beagle com uma certeza, a certeza de que a Terra tinha centenas e centenas de milhões de anos. Se vocês olharem os títulos dos trabalhos que ele publica, os primeiros trabalhos que ele publica, vocês vão ver que ele está se referindo justamente a isso que ele tinha descoberto nos Andes. As provas da elevação recente dos Andes. Elevação recente, 8 milhões e meio de anos, era uma elevação recente. No ano seguinte, ele publica um trabalho de geologia muito mais complexo, muito mais extenso, que é considerado válido até hoje, aonde ele estabelece pela primeira vez
uma interconexão entre os fenômenos vulcânicos, os fenômenos tectônicos, os terremotos e os movimentos geológicos. Ele insere isso num sistema, ele diz que essas coisas têm causas comuns. Bom, tudo isso até isso nós estamos falando, desse trabalho que eu em 1838. Ele ainda não tinha concebido um mecanismo para explicar como que as espécies se modificavam. 21 anos depois saía esse livro, Origem das Espécies, e ali esse mecanismo aparecia. E aparecia depois, quer dizer, aparecia dentro de um contexto onde o tempo geológico era uma das premissas indispensáveis do modelo. Ele vai usar, então, na Origem das Espécies, uma taxa, a taxa de 1 polegada por século. E ele vai calcular, então, o tempo de uma formação calcária do sul da Inglaterra. Ele diz, na Origem das Espécies, pelos meus cálculos, então ele fez algumas medidas, ela deve ter 306.662.400 anos, ou, digamos, 300 milhões de anos. Muito bem, vejam como que aquilo que ele viu no Chile era absolutamente essencial para a teoria que ele viria a construir depois. Mas o fato é que ele tinha estudado, e há evidências que ele até dormiu no quarto de um teólogo muito famoso, chamado William Paley, que tinha um livro que era a bibliografia básica do curso que ele fez, que era um livro sobre teologia natural. Teologia natural mostrava que, olhando para a natureza, nós temos provas da existência de Deus. Só ver como que os polinizadores têm os tamanhos exatos, precisos dos tamanhos das flores, enfim, como as coisas estão perfeitamente ajustadas à natureza, não é? Isso seria, então, na visão da teologia natural, uma das provas da existência de Deus. Darwin tinha estudado isso, e Darwin, então, partilhava dessa ideia de que os seres vivos estão perfeitamente adaptados. Perfeitamente significava divinamente, né, adaptados ao meio ambiente. E aí, então, ele passou muito tempo pensando que a evolução dependia das mudanças do ambiente. Por isso que ele precisava tanto da geologia, por isso que ele precisava tanto do tempo geológico, por isso que os interesses geológicos dele eram, de fato, genuínos. Porque ele achava que o ambiente tinha que mudar, e ao mudar o ambiente, então, os seres vivos necessariamente ficariam imperfeitamente adaptados e precisariam se readaptar. E aí, então, atuaria a seleção natural. No entanto, ele tinha problemas. Esses problemas ele acabou por expor no Origem das Espécies. Não é? Por quê? Porque cada mudança de estrato geológico não correspondia a uma mudança nas espécies. O fato é que quando muda, vocês têm um terreno marrom, dali a pouco o terreno é um estrato branco. Você vê que não há dúvida, são ambientes completamente diferentes. Às vezes um é um ambiente marinho, outro é um ambiente lacustre. Enfim, e você vê que os fósseis que estão nesses ambientes, nem sempre todos são diferentes, alguns se mantêm. Alguns ambientes têm provas de um ambiente muito seco, depois esse ambiente muda, e não há correspondência nos fósseis. Enfim, até que em algum momento, e aí Darwin provisoriamente dizia, nós temos que admitir a imperfeição do registro fóssil. Ou seja, nem sempre os seres vivos que estão no local deixam registro da sua presença, não é? Deixam fósseis da sua existência. Então, provavelmente, novas formas apareceram, e aquelas que estão ali estão imperfeitamente adaptadas, mas deixaram fósseis. As perfeitamente adaptadas não deixaram fósseis. Ou deixaram fósseis e nós não os achamos ainda, então nós vamos achar ainda esses fósseis. Enfim, ele dizia no Origem das Espécies que quem não aceitar a premissa da imperfeição do registro fóssil não vai ter nenhuma concordância com as suas ideias.
fato é que ele, num certo momento,